E quando nós tivemos então agora um encontro com Emaús, Jesus e os mais de 300 representantes das 100 comunidades que o Conselho Pontifício dos Leigos chamou para esse encontro em Roma, que o Padre Germano leu a carta do Papa, nós podemos ver experiências semelhantes que a maioria dos movimentos e novas comunidades estão fazendo. Ou seja, não está sendo muito focado uma grande preparação para assumir responsabilidades de missão. Está se confiando e acreditando que o querigma deve ser feito mesmo para aqueles que, com apenas um ano de formação, se colocam à disposição de assumir essas responsabilidades. E nós assim, tivemos assim, essa chance de poder viver 3 dias de focolar em Emaús com Jesus Moran. E depois que a gente teve um encontro com o Papa, onde a gente teve aquela chance de ouvir aquele discurso assim, maravilhoso, aí conversando com ela e com Jesus, nós tivemos a chance assim, de, pela primeira vez, abrir a nossa alma e dizer para ele, olha, das muitas obras, das muitas comunidades que nasceram fruto desse carisma da unidade, nós somos uma delas que não quisemos abrir mão da nossa identidade como focolário. Inclusive colocamos isso no estatuto da Família da Esperança, que é a espiritualidade que motiva, que leva para frente os membros da Família da Esperança, é a espiritualidade franciscana e a espiritualidade do movimento dos focolares. Tivemos uma alegria de poder falar isso para ela como uma chance de poder ela colher frutos daquilo que está acontecendo no mundo ideal. Porém, a gente disse também que não foi fácil para nós, custou um pouco, muitas dores de barriga, muitas dúvidas, angústias, preocupações, porque como antes da fazenda para nós era só o ideal e continua sendo, era só movimentos focolares, com o nascimento da fazenda e o advento de tudo isso que se desenvolveu, aos poucos os responsáveis do movimento e os bispos, tudo isso que eu estou falando foi aquilo que a gente comentou com Emaús e com Jesus, os bispos fizeram a gente entender que se tratava de algo que não era movimento dos focolares, mas era algo próprio e que deveria assumir todos os deveres e direitos do que significa um filho próprio, ou seja, com um carisma que a igreja aprovou e que deu até o nome de esperança. Isso não foi fácil assim para nós entender, porque primeiro vem aquela questão dos limites pessoais, e os coletivos, ou seja, você sabendo, reconhecendo a grandeza que é um carisma como esse, o da unidade, e depois os responsáveis, pelo menos naquela época, quando tivemos que elaborar os estatutos, nos ajudaram a entender que se tratava de algo próprio, inspirado nesse carisma, mas algo próprio, nos encorajaram a não ter medo de, apesar dos nossos limites, entender que se tratava de uma obra que a igreja queria aprovar e que, da mesma forma como acontece com o carisma da unidade, também conosco não é um carisma que pertence a nós, não é um carisma que é propriedade nossa, é algo que Deus fez nascer, usou de alguns instrumentos limitados, mas quer fazer multiplicar na onde Ele desejar, na onde Ele quiser. Por isso que tudo isso a gente conseguiu, em poucas palavras, não é tanto em detalhe como a gente tem a oportunidade de fazer aqui agora, dizer para Emaús. E para o Jesus foi mais demorado, porque depois ele nos convidou, Jesus Moran, aquele que ele chama de co-presidente, para jantar na sua casa. Nós fomos lá, era um focolário novíssimo, porque eles tinham acabado de se mudar, ele, o João Manuel, que muitos conhecem, mais o Francisco, o Daniel, que é um outro focolarino, que compõe agora o focolário do centro da obra, da parte masculina. Foi um jantar maravilhoso, e lá a gente abriu a nossa alma, dizendo aquilo que talvez
nunca a gente conseguiu dizer de todo esse processo que foi um parto para nós, de entendermos que não abrimos mão da nossa identidade como membros internos da obra de Maria, como filhos de Chiara. Por outro lado, a gente vive nessa constante e saudável tensão de que é uma obra própria. E quando estamos na família da esperança, somos família da esperança. Quando estamos aqui, nos perdemos, né? Num momento como esse agora, devemos ser família da esperança, mas sentado aí na cadeira, né, não somos obra de Maria e queremos nos perder e perder até o próprio carisma para poder gerar Jesus no meio, senão aí fica difícil para construir esse maravilhoso clima de paraíso que a gente vive aqui entre nós. Então foi uma coisa assim extraordinária no Focolário lá com Jesus Moran, e com eles nós começamos a comentar, e outra coisa que a gente queria partilhar com vocês, o que a gente está já experimentando em relação a alguns focolarinos de mais idade, que já aposentados, mas ainda com forças para poder dar o ideal, estão encontrando na estrutura da fazenda uma oportunidade de poder nos ajudar a levar o carisma no meio dessa juventude. Atualmente são 101 fazendas com 3.000 jovens em recuperação. Nós não podemos achar que podemos tudo sozinho, né? Então, está acontecendo, além daquela experiência que eu contei ontem na Mariápolis, que ocorreu na fazenda, que Aloísio, Saad estão vindo na fazenda e passando 5, 6 dias com os jovens, fazendo a experiência de anunciar de forma assim transparente, assim, declarada o carisma, o ideal, e faz uma experiência de retiro, de comunhão. Já vou falando porque quem sabe pode ser uma oportunidade também para vocês, né? Porque tem sido uma graça maravilhosa. Só para ter uma ideia, o Saad chegou agora de Curuatá, do Maranhão, ficou 5 dias lá com os 400 jovens reunidos das fazendas lá do norte, e foi uma bomba. Ou seja, ele consegue prender os meninos, entendeu? 2 horas assim, os caras não piscam. E depois disso, coloque um atrás do outro, porque se sentem identificados, né, com aquilo que escutam, porque que eles ouvem, os meninos e as meninas nas fazendas, é só o ideal, naturalmente traduzido na forma como a gente aprendeu durante todos esses anos, né, na forma que eles podem compreender, como certamente o Padre José, né, e os padres aí fizeram, né, com Alex, Marcelo e companhia, né, da mesma forma. Só que o Saad, aí agora, na maturidade com que foi acontecendo a obra, chegou num momento assim que está produzindo um efeito assim muito bonito, assim, de acompanhamento. Agora em algumas fazendas por onde ele passou, já estão pedindo para ele voltar para poder fazer uma continuação no acompanhamento de vários jovens, porque vocês sabem, a maioria chega destruídos, né? A questão do passado, da sua família, enfim. E nós muitas vezes temos tantas coisas para resolver, para fazer, não temos o tempo que ele e outros têm, sem preocupação das organizações que nós temos sobre nossas costas, de poder dar o ouvido que um focolarino, na qualidade que, como por exemplo, o Saad ou o Aloísio, tem, de poder fazer esse acompanhamento. E isso está se espalhando, sabe? Está se espalhando, tanto que já estão começando a escrever com os meios sociais, né, para outros focolarinos, sobre essa possibilidade de, quem sabe, poder fazer. Você chegou onde eu queria, pai. Você chegou onde eu queria, assim. É uma oportunidade, é uma chance, porque nossa linguagem é a mesma. Ou seja, imagino que eles lá no meio das crianças, formação, ou nem mesmo que fosse para os atendidos, os acolhidos, né, para os nossos em formação. O Aloísio, já há 2 anos, ele é professor da nossa escola de comunhão. E tem sido uma experiência muito positiva, né, Márcio?
assim, no sentido de que nós podemos, estamos preparados, somos todos igualmente formados nessa imagem de obra una, podíamos fazer, o Márcio podia fazer, mas o Márcio se organiza e o Aloysio vem, né? Só precisa pagar a despesa, né? Você sabe, né? O Focolare é como nós, né? A gente assume as despesas, enfim, mas tem sido assim, uma graça muito grande.